Boa noite a todos! Nós iremos apresentar para vocês a distribuição Linux conhecida como Ubuntu Mate. Os integrantes do grupo sou eu, Gabriel Gustavo, e a Agatha Lígia. Decidimos abordar alguns tópicos que consideramos ter uma maior relevância para a nossa apresentação, sendo eles história, objetivos, instalação, pontos positivos, pontos negativos, concorrência e considerações finais. Boa noite a todos, e eu começarei abordando sobre a história do Ubuntu Mate. O Ubuntu Mate é uma distribuição Linux desktop, derivada oficialmente do sistema operacional Ubuntu, o qual herdou consigo sua simplicidade e elegância. Tudo começou quando Martin Winters, desenvolvedor da arte, pensou em trazer de volta a interface gráfica GNOME 2, a fim de facilitar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, agradar sua esposa, que também era programadora. E assim foi feito o Mate Desktop. Então, em 2014, Alan Pope pediu para se juntar a Martin para que melhorassem o projeto. Ambos trabalharam juntos na cozinha da casa de Alan e desenvolveram a primeira versão do Ubuntu Mate. Assim, em outubro de 2014, foi lançada a versão 14.10, a qual se tornou o lançamento inaugural do Ubuntu Mate. E logo depois, com o lançamento da versão 15.4, o Ubuntu Mate se tornou um sabor oficial do Ubuntu. Então, alguns anos depois, a distro recebeu oficialmente o status LTS por parte da Canical e convidaram Martin para se juntar à equipe do Ubuntu Desktop. A história do Ubuntu Mate não acaba por aí. O sistema operacional existe até hoje, recebendo diversas alterações, novas versões e atualizações. Sua última versão lançada foi o Ubuntu Mate 20.04, no começo deste ano. Agora eu abordarei os objetivos que a empresa busca alcançar com o Ubuntu Mate. O primeiro objetivo é uma maior compatibilidade, ser uma alternativa para computadores que não são poderosos o suficiente para executar uma área de trabalho composta. O segundo objetivo é a acessibilidade, ser acessível a todos, independente da linguagem ou conhecimento do usuário. O terceiro objetivo é o maior público para Ubuntu e Mate Desktop. Como ambos são bem parecidos, novos usuários poderiam acabar optando por utilizá-los. O quarto objetivo é benefícios entre o Ubuntu e o Debian, para que, quando possível, haja uma contribuição com o Debian para que ambas as comunidades se beneficiem. O quinto objetivo é referência em estações LTSP e X2Go. Tanto a LTSP quanto o X2Go são desktops remotos, os quais são utilizados para controlar uma estação remotamente. O sexto e último objetivo é permitir personalizações com temas, alterar papel de parede, entre outros. É um dos principais requisitos de diversos usuários antes de escolher um sistema operacional. Instalação. Neste tópico, eu irei demonstrar como se instala o Ubuntu Mate em uma máquina virtual. Eu vou estar utilizando o VirtualBox, porém você pode usar o virtualizador que você quiser. Aqui você vai se deparar, você já vai estar de cara com a interface do Ubuntu Mate. Ele é desse jeito mesmo, e isso daqui é somente para você fazer as configurações mais básicas, para você não ter esse problema depois. E logo de cara você já dá com uma tela de welcome, bem-vindo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você deixa em inglês, mas de preferência coloque em português. Você seleciona aqui português. Ele vai para o próximo passo. Aqui está falando quais apps você gostaria de instalar para começar. Aí aqui tem duas opções, instalação normal e instalação mínima. A instalação mínima, ela vem com basicamente todo o mínimo que você precisa para poder utilizar. A instalação normal, ela tem navegador, tem o LibreOffice, que é como se fosse o pacote Office da Microsoft, e entre outras coisas.
Mas isso é apenas estética. Você usa o Mate Click. Aqui ela que nativamente com o Ubuntu instalado o Firefox. Porém, você pode instalar outras coisas também. Ó, aqui falando que o Ubuntu é justamente para desenvolvimento, trabalho, utilidade de outras coisas. O Ubuntu é como se fosse um filme, você consegue baixar música, ver filme, inclusive jogar, você pode assistir Minecraft e alguns jogos, eu não sei se o Ubuntu não funciona de jogos não. É interessante fazer isso. Aqui falando de acessível nenhum, você pode praticamente criar todo o interface do seu Ubuntu. Então aqui são algumas sugestões atuais, que geralmente tecnologia de acessibilidade, textura, Ubuntu, inteligência artificial. E hoje o suporte de idioma foi uma coisa que a gente já teve considerado muitas vezes. Pronto, galera. Depois de, eu acho que mais ou menos uns 40 a 50 minutos, a instalação foi concluída e apareceu a seguinte mensagem: a instalação foi concluída, você precisa reiniciar o computador para nova instalação. Aí você clica em reiniciar agora. Depois que ele reiniciar, vai aparecer a seguinte mensagem: por favor, remova a mídia de instalação e pressione Enter. Então, esse daqui é o visual do nosso Ubuntu Mate, que foi instalado com sucesso. Agora, nós vamos inserir o seguinte código. Antes de tudo, colocar um sudo su, para você ficar como usuário root. Inserimos a senha, etec123. Ok, clear para limpar a tela. Vamos dar o seguinte: lsb underline release -a. Esse código serve para mostrar a versão atual da distro que a gente está utilizando. Então essa foi a instalação e alguns breves comentários sobre a interface e algumas utilidades do Ubuntu Mate. Agora eu passarei para os pontos positivos. O primeiro ponto é a compatibilidade de hardware. Hardwares mais antigos quanto os mais novos conseguem rodar o Ubuntu Mate em sua última versão, coisa que outras distros não permitem fazer. O segundo ponto positivo é o visual personalizável. Assim como o Ubuntu Mate é totalmente personalizável, o que atrai cada vez mais os usuários. O terceiro ponto é que o Ubuntu Mate possui LTS. LTS é uma versão de suporte a longo prazo que permite correção de bugs e atualizações regulares. Já o quarto ponto é que ele é adequado para amantes do Gnome 2. Assim como a esposa de Martin, muitos usuários não se acostumaram com o Gnome 3. Fato esse que contribuiu para que o Ubuntu Mate seja utilizado até mesmo por usuários mais antigos do Linux.
Quinto e último ponto é o software boutique. Com a utilização desse software, a instalação de aplicativos não nativos do sistema operacional é muito mais fácil e prática, sendo feita até mesmo com alguns cliques. Agora eu irei falar sobre os pontos negativos do Ubuntu Mate. Suporte High DPI. Os monitores High DPI e Apple Retina são monitores com um número maior de pixels por polegada do que os monitores tradicionais. Alguns monitores são tão densos que não é possível detectar pixels individuais a olho nu, o que acontece em alguns casos no Ubuntu Mate. Consumo de processamento. Comparando o Ubuntu Mate com outras distribuições Linux, como Debian, Linux Mint, Fedora, entre outras, o Ubuntu Mate pode acabar tendo um consumo de CPU um pouco mais elevado. Porém, isso depende bastante do hardware utilizado no sistema. Como todo bom sistema operacional, com o Ubuntu Mate não foi diferente. Irei falar um pouco agora sobre sua concorrência. O Ubuntu Mate vem constantemente sendo a opção escolhida por aqueles que migraram do Windows e até mesmo do próprio Ubuntu. Isso porque sua interface é semelhante à do Ubuntu, porém a sua compatibilidade de hardware é ainda melhor. Contudo, algumas distribuições vêm tomando o espaço do Ubuntu Mate. Entre elas estão Linux Mint, Arch Linux, Antergos e Fedora, entre outras. Uma que mais se destaca é o Linux Mint. Isso se dá pelo fato de utilizar menos RAM por padrão e, em alguns casos, exigir menos dos processadores. Agora, para finalizar nosso trabalho, é interessante saber que o Ubuntu Mate é um sistema operacional que vem cada vez mais cativando novas pessoas, seja pela sua rapidez, metáfora tradicional ou por ser uma alternativa para pessoas com computadores não tão poderosos. A história do Ubuntu Mate continua e seus desenvolvedores vêm postando cada vez mais novas atualizações e novidades sobre o Ubuntu Mate. Diferente do Ubuntu Mate, nosso trabalho fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Eu e o Gabriel agradecemos. Isso é tudo, pessoal.